Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu quero tratar de dois assuntos. Um primeiro bastante avançado, talvez eu não consiga me fazer entender, e depois eu quero para um mais prático, e depois eu quero fazer uma comparação entre o jogo do Dortmund e o jogo do Leverkusen que aconteceram agora, na primeira rodada da volta da Bundesliga. Vamos começar aqui pelo assunto um pouco mais avançado, que talvez eu nem domine tanto, que a gente vai passar, a gente vai transcender o trade e entrar numa questão mais emocional. Mas o meu objetivo, o nosso objetivo sempre é ganhar dinheiro. Mas se eu terminasse a primeira rodada no 0-0, eu estaria satisfeito, né? Eu estaria tranquilo. Eu não queria, na verdade, eu não queria terminar essa rodada da Bundesliga em red. Era isso que eu não queria. Não queria primeiro porque provavelmente nesses 10 anos eu nunca tinha ficado um tempo tão grande, de 2 meses, sem operar. Embora eu tenha operado em 4 jogos da Bielorrússia, mas é diferente, é diferente. O emocional a encarar os jogos da Bielorrússia é diferente, né? Porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa simplesmente passageira. Então o red ou o green lá na Bielorrússia não teria influência emocional sobre o meu trade dali pra frente. Mas eu não queria terminar em red na Bundesliga, nesse retorno. Primeiro, para não ter uma quebra de confiança em mim mesmo, isso pode acontecer, ninguém é de ferro. E outra porque eu não queria ficar uma semana inteira, a gente vai ter só no próximo final de semana de novo Bundesliga, mastigando essa rodada em red. Eu não queria lidar com o meu emocional frente a esse red, frente a essa talvez insegurança em mim mesmo. Talvez era isso que eu queria me proteger. Então, meu grande objetivo nessa rodada da Bundesliga era não terminar em red. Beleza, começaram os jogos, tivemos jogos sábado, tivemos jogos domingo, e quando terminou o último jogo domingo, jogo do Bayern de Munique, eu estava num 0-0 financeiro. Beleza, levantei aqui do meu escritório, fui falar com o meu, estava tranquilo, relaxado, de boa. Eu tinha colocado de novo o trem nos trilhos. Não tinha andado, mas estava pronto. Emocionalmente eu estava tranquilo, estava satisfeito, estava seguro, consegui controlar o meu ímpeto de fazer a entrada, a minha vontade de fazer a entrada, consegui controlar isso. As entradas que eu tinha feito até então foram todas com a stake que eu tinha me predisposto a fazer antes, que é a minha stake mínima, show de bola, tudo tinha funcionado muito bem. Não tinha pego nenhum gol, não tinha tomado nenhum gol. As entradas que eu tinha feito foram entradas com o mínimo de exposição possível. Entre o green e o red, eu preferi durante essa rodada ficar neutro, não correr o risco, nem do risco do green, nem o risco do red. Fiz pouquíssimas entradas. Eu tô falando isso, mas eu fiz uma entrada em lei ao Bayern de Munique. Foi curta, não deve ter demorado nem 1 minuto e meio. Entrei projetando uma situação no mercado, do jogo, que não ia acontecer no mercado e nem o jogo, então rapidamente eu desmanchei a posição e saí fora. Fora isso, eu fiz algumas outras pouquíssimas entradas também com muita segurança, com quase nada de green, com quase nada de red, 0-0. Beleza. Comecei a dar uma olhada na comunidade trade, no Discord, e eu vi muito comentário de galera se martirizando. Pô, passou a rodada, eu não tô em green, passou a rodada, eu fiquei em red, meu Deus, e agora? Até aquele domingo ali. Isso não, cara, isso não tinha problema nenhum. Normal, a gente vai ter rodada, que a gente vai terminar em red. Fato, se tu é trader, cara, tu vai ter rodada pra terminar em red, ponto. Nada vai evitar que isso aconteça. Então tu não pode te desesperar, perder a cabeça quando termina num 0-0. Compartilhei com as pessoas, algumas pessoas até me criticaram sobre aquele vídeo, me falaram que não podia, que eu tinha que ter entrado, pá. Veio segunda-feira, o último jogo da rodada, o Werder Bremer contra o Bayer Leverkusen. Beleza, começou o jogo, eu também muito precavido, era o último jogo da rodada, o jogo de segunda é sempre um jogo mais delicado. Logo no início eu já fiz uma entrada em back ao Leverkusen, tudo dentro dos meus critérios, ainda com a stake pequena, tudo certo, beleza. Logo na sequência da minha entrada, o jogo me mostrou que aquela minha entrada não tinha sido muito correta, que o jogo tinha mudado ali, eu desmanchei ela rapidamente, devo ter ficado uns 3, 4 minutos de exposição. Depois fiquei um tempo fora do mercado, voltei de novo pro back mais adiante, onde eu vim pegar o primeiro gol do Leverkusen. Depois acabei pegando o segundo do Leverkusen, mas enfim, queria dizer, até esse primeiro gol do Leverkusen, eu só tinha feito entradas com uma extrema segurança, o que foi essa entrada do Leverkusen, que eu já quero comparar com a entrada do Dortmund. E achei o green no último jogo da rodada na segunda-feira, né? Acabei ganhando o segundo gol de bônus lá, naquela falta do Leverkusen. Eu já estava bem emocionalmente, eu já tinha colocado o trem no trilho, eu não tinha feito entradas aleatórias, eu não tinha fugido da minha gestão de banca, eu não tinha ficado com medo, eu não tinha ficado com muita vontade, e eu estava pronto para operar. Eu tô gravando isso na terça-feira, na próxima rodada que vai vir no final de semana. Esse green apenas me deu mais uma confiança de que, olha, calma, paciência, é assim que funciona. Não é sempre que a gente vai entrar e vai achar o green, não. Muito pelo contrário, entendeu? Ainda mais tu usa mercados meteóricos, onde tu depende do gol, tem que ser o gol pro lado certo. Se tu usa mercados mais agressivos, under, over,
cantos, tu tem uma oscilação maior de green e red, são mais agressivos. Mas quando tu usa match odds, tu precisa do back, se tu não pega o gol, normalmente teu red é pequeno, se tu toma o gol, o red é maior, é mais lento o trade. E entender que esse trade ele é mais lento, que ele não vai funcionar em todo jogo, e tu conseguir colocar isso em prática, não ficar dando back de qualquer forma, ou não ficar fazendo lay de qualquer forma, no meu entendimento, isso é um amadurecimento emocional muito grande e isso vai te dar muito dinheiro ali na frente. Isso vai te dar muito dinheiro ali na frente, porque isso vai te dar quando tu deixa de fazer entrada em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, quando tu vê a situação que tu te predispôs a fazer, que no meu caso era o back, tu faz ela com mais confiança. Porque se eu tivesse feito back nos jogos anteriores, de qualquer forma, provavelmente eu teria pego alguns gols, teria tomado outros, teria tomado um monte de oscilação de odd, e o trade tende a ficar aleatório. O trade tende a ficar sem sentido, ele tende a ficar em qualquer jogo de qualquer forma. E é assim que a imensa maioria das pessoas opera. Em qualquer jogo, de qualquer forma, em qualquer mercado. Ainda oscilam de mercados, HT, full time, não estou dizendo que é errado esses mercados, mas o errado é tu ficar cada hora em um mercado. Correct score, 2,5, under, over, HT, back, cara, isso é errado. Então ter calma e paciência é fundamental para o trade. Agora vamos para a parte prática. 2 jogos, eu acho que quase todas as pessoas que fazem trade acompanharam, que foi o jogo do Dortmund, que era o primeiro jogo da rodada, contra o Schalke 04, e o último do Werder Bremen contra o Leverkusen, que também era um jogo isolado. A gente teve 2 situações muito parecidas. Back Dortmund e o back Leverkusen. Eu não peguei o back Dortmund, Em momento nenhum eu estive exposto em back Dortmund. Por N motivo, né? O principal motivo é porque a minha leitura de jogo, pro meu método, não encaixou naquele jogo. Eu tinha um Schalke que marcava bem, eu tinha um Schalke que colocava o Dortmund com muita dificuldade de saída de bola. Eu tinha um Dortmund que, embora criasse algumas posses de bola ofensivas, ele não tinha o jogo na mão. Ele não tinha o domínio do jogo para uma odd, se eu não me engano, de 1,58, 1,59, 1,60 mais ou menos. Eu precisava mais do Dortmund para dar aquele back a 1,60. Eu precisava menos do Schalke. O Schalke estava sendo um adversário muito duro até aquele momento. O jogo terminou 4-0, mas enquanto estava em 0-0, para dar um back ao Dortmund a 1,60, de acordo com os meus critérios, de acordo com a minha leitura de jogo. Por isso eu não dei o back Dortmund. No outro jogo do Leverkusen, a gente tinha uma odd em torno de 1,90, se não me engano foi 1,93, a odd do gol. Onde logo no início o Leverkusen colocou o Werder Bremen muito recuado, muito para trás, começou a ter muita posse de bola, onde eu entrei num back, e depois, alguns poucos minutos depois, o Werder Bremen reagiu muito bem, conseguiu ter muita posse de bola, conseguiu ter posse de bola ofensiva. O Leverkusen parou totalmente a posse de bola, onde eu saí da posição e eu continuei acompanhando o jogo durante acho que uns 15 minutos, não lembro ao certo. Até que o jogo mudou de novo e o Werder Bremen, por alguma indicação, provavelmente externa do técnico, recuou demais a sua marcação. Quando ela recuou demais a marcação, o Werder Bremen, que já é um time tecnicamente inferior ao Leverkusen, tecnicamente ele é inferior ao Leverkusen, quando ele fez isso, de se colocar para trás, para daqui a pouco segurar um pouco, talvez para cansar, para tentar um contra-ataque, ele fez com que o Leverkusen subisse para cima do Werder Bremen. Mas não foi o back perfeito, não foi o back padrão, porque o Leverkusen não tinha a conclusão. Ele chegava, ele tinha toda a posse de bola, ele tinha marcação, ele tinha posse de bola ofensiva, mas ele não conseguia concluir. Ao mesmo tempo, o Werder Bremen não tinha saída de bola, jogava só no balão, não conseguia ter a bola no pé. A odd ficou em 90 e ela ficaria por ali por um bom tempo, até porque o Werder Bremen, ele é um time é um time pronto para ser rebaixado. Então ele tinha um campo neutro, campo sem torcida. O Leverkusen, um time tecnicamente muito melhor, passando por cima do Werder Bremen dentro de campo. Sem a conclusão a gol. Conclusão a gol que o Dortmund tinha. Mas o Dortmund tinha conclusão a gol, mas sofria marcação-pressão. O Leverkusen não tinha conclusão a gol, mas não sofria marcação-pressão. O Leverkusen tinha toda a segunda bola, era do Leverkusen. Já do Dortmund, não. A segunda bola era muito dividida, até mais do que pro Schalke. Sendo que o gol do Dortmund veio num lance completamente muito difícil de ser pego. Muito difícil de ser pego o gol do Dortmund, no meu entendimento. E já o gol do Leverkusen, se não me engano, foram 8 minutos de exposição até o gol. Já foi uma entrada muito mais tranquila, foi uma entrada que em momento algum o jogo deu sugestão de nós fecharmos a posição. Em nenhum mercado, o mercado acho que ficou no mesmo preço.
Então foi uma entrada com risco muito pequeno, onde nós viemos a pegar o gol. Queria fazer essa comparação do Dortmund, do porquê que eu não peguei o gol do Dortmund e porque eu peguei o gol do Leverkusen. Queria compartilhar essa visão com vocês. É uma visão minha, dos meus métodos em cima do trade esportivo. Se tu pegou o gol do Dortmund, de forma alguma eu estou dizendo que isso foi errado. De forma alguma. Cada um tem a sua maneira de operar. Cada um tem a sua visão de operar. Tanto que a gente fez uma discussão muito grande ontem no Betcast sobre isso, que alguns pegaram, outros não pegaram. Enfim, é assim. O trade esportivo é assim. Mas o importante é que tu tenha aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo. Se tu tiver calma para passar por esses jogos onde nada acontece e que tu vai ser 0 a 0, quando acontecer algo que tu tá predisposto a fazer, tu faz. No momento que o método manda tu entrar, independente do que for o teu método, se tu usa leitura de jogo, se tu usa dados estatísticos, se tu usa a fase da lua, se tu usa o que for, se o teu método mandou tu entrar, tu entra. Ele mandou tu sair, tu sai, de acordo com a tua leitura, com os teus critérios, com os teus métodos. E isso, não existe um método padrão. Não existe um método que vai ser igual para todos. Porque cada um tem a sua leitura de jogo. Cada um tem o seu emocional. Se eu não tivesse, nos jogos anteriores, segurado a minha vontade de fazer trade e tivesse entrado no mercado, a qualquer forma, talvez no jogo do Leverkusen eu não teria entrado. Porque talvez o meu emocional estaria tão embaralhado que eu não iria enxergar a oportunidade. Talvez eu estaria tão castigado emocionalmente dos resultados anteriores que eu não conseguiria enxergar a oportunidade. E uma coisa que é muito importante, quando um jogo anterior interfere no teu jogo atual, tu está no caminho errado. Tu está no caminho errado. Quando a gente vai fazer um jogo, aquele jogo ele é único. Aquele jogo, as nossas atitudes em frente àquele jogo não pode ser influenciadas pelo teu resultado do trade passado. Se o resultado do trade passado faça com que tu abra a posição ou não abra a posição por causa do que aconteceu lá, quer dizer que tu está emocionalmente completamente fora do trilho. Tu está descarrilhado. E isso vai andar por um descontrole emocional que ali na frente tu vai acabar jogando tudo pro alto. Então, de alguma forma, tu tem que conseguir operar no próximo jogo sem a influência do jogo anterior. Que era isso que talvez eu estava tentando me prevenir. É isso que talvez eu estava tentando evitar que acontecesse comigo no próximo final de semana. Eu sei que essa influência, esse Green Leverkusen não vai ter influência nenhuma nos próximos jogos da Bundesliga onde eu vou trabalhar. Se eu tivesse tomado um head até hoje, não vou dizer nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5 anos, isso nunca me influenciou. Mas como eu vinha de uma parada de 2 meses, eu queria me precaver emocionalmente disso. Acho que agora eu consegui explicar um pouco melhor. Eu tentei fugir. O Felipe colocou muito bem a frase dele. Às vezes a gente não consegue muito controlar o emocional, mas a gente pode evitar. Talvez é isso que eu queria. Eu queria evitar de entrar numa armadilha emocional minha por ter ficado um período de 2 meses sem operar. Consegui. Espero que eu consegui. A gente nunca sabe. Na verdade, a gente nunca sabe. A gente só vai saber no próximo jogo. Mas não vai rolar. Consegui controlar muito bem, consegui fugir dessa armadilha emocional. Espero que vocês gostem do vídeo, que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se gostou do vídeo, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Te inscreve aqui no canal para estar sempre recebendo um conteúdo legal sobre trade esportivo. O Discord, tu quer conversar com alguém sobre trade, trocar ideia com outras pessoas. A gente tem um Discord muito bom, que a galera troca muita ideia e estão conseguindo evoluir lá dentro de uma forma excelente. Essa troca de ideia ela é muito boa, principalmente se tu está nas fases iniciantes do trade, iniciante intermediário. Isso ajuda muito a trocar ideia. Isso é uma parte mais avançada, cara, quando tu ensina alguém, vai aprender muito, 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 muito. Cada vez que tu ensina alguém, tu fica melhor naquilo que tu ensinou. Então, quer trocar uma ideia, o Discord está aqui embaixo na descrição. Entra no meu Telegram também. E era isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Voltaremos.